Somos gratos ao Senhor por todos os feitos do Senhor sobre a nossa vida. Salmo de número 96. Quantos acharam? Diga amém. Salmo de número 96. Vou baixar mais um pouquinho, Lucas. São 13 versículos, gostaria de lê-los com a igreja. Amém? Quem achou, diga amém. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor a família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém? Se assente em nome de Jesus. No graças a Deus, mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Essa semana nós fomos surpreendidos, com a notícia da morte da rainha, que por 96 anos, desde 1926, está viva e estava até agora, essa semana, e ela construiu um reinado que foi um reinado sólido, ao longo da sua trajetória. Ela é tida como uma rainha que verdadeiramente ela conseguiu, manter o seu reino como um reino sólido. Nós sabemos que ela faleceu agora e se eu não me recordo exatamente, mas parece que o enterro dela será dia 19 desse mês ainda. Esse interstício, esse tempo entre a sua morte e o sepultamento, é um tempo em que eles vão prestar honras, prestar homenagens, prestar ali de alguma forma a sua devoção e a sua gratidão por ter tido uma rainha que ao longo de toda a vida ali esteve com seu povo. Mas é interessante que o reino humano, o reino dessa terra são reinos passageiros. E quando nós lemos o Salmo de número 96, nós somos convidados a cantar, a louvar, a bendizer ao nome do Senhor. Nós somos convidados, toda a terra é convidada a louvar e a temer ao nome do Senhor, porque o reino do Senhor é um reino que não tem fim. O reino da rainha Elizabeth acabou para ela. Ela fez o que era possível enquanto havia vida, mas o reino acabou. A partir de agora será um novo reinado com a nova pessoa, com seu filho. Mas o reino do Senhor é um reino que não tem fim. Quando nós lemos aqui, a partir do capítulo, no Salmo de número 94, nós vemos o convite para que as pessoas venham reconhecer o Senhor como Rei. No Salmo de número 95, nós também somos convidados a nos apresentar ante a face do Senhor, no versículo número 2, e a celebrarmos a Ele com salmos. Aquelas pessoas que estão ali no Reino Unido, eles são gratos pela vida da rainha, e eles querem mostrar a sua gratidão nesses últimos passos, nesses últimos momentos. Mas, querido, nós não estamos diante de alguém que é corruptível, que tem a sua vida, que vai morrer, que vai perecer. Nós estamos diante de um rei que o seu reinado jamais terá fim,
de um rei que morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra do Pai. Então, irmãos, nós viemos à casa do Senhor, isso precisa nos impulsionar a agradecer ao Senhor, a sermos gratos, a cultuarmos ao Senhor com o melhor que há em nós. O Salmo de número 96, ao que tudo indica, ele foi escrito na ocasião de 1 Crônicas, capítulo de número 16. O relato bíblico vai dizer a ocasião em que a Arca da Aliança ela foi trazida de volta para Sião. Foi um momento especial porque durante muitos anos, depois que os filhos de Eli naquela peleja eles perdem a batalha e levam-se a Arca da Aliança, os filisteus levam a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo de Deus. Por mais de 20 anos, a Arca da Aliança ela fica com os filisteus. Mas nós chegamos aqui no capítulo de número 16 de 1 Crônicas, e a palavra de Deus vai dizer que com alegria a Arca da Aliança ela é trazida junto ao povo. Davi agora ele celebra por esse momento tão maravilhoso. Quando lemos aqui em 1 Crônicas, capítulo de número 16, no versículo de número 4, a palavra de Deus vai dizer que Davi ele levanta ministros levitas, que pudessem adorar ao Senhor por ocasião da volta da Arca da Aliança, que representava a volta da presença de Deus. E ali ele começa a separar no versículo 5, com Asaf, começa a separar outros levitas, sacerdotes e adoradores. E diz no versículo 7 desse mesmo capítulo, que Davi ele entrega um salmo para que fosse entoado. E a partir do versículo 8, esse salmo ele começa a ser declarado: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. A ocasião é o retorno da presença de Deus, é motivo para o povo adorar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. Davi entrega uma composição, um salmos. E quem acha que os salmos, obviamente, eles eram para serem cantados. Quem acha que medley é coisa de hoje, está enganado, pastor Vitor. Só em 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 8, nós encontramos referências a 3 salmos aqui. Salmo de número 105, versículos de 1 a 15. Salmo 96, que nós lemos aqui, versículos de 1 a 3. E Salmo 106, versículos 1, 47 e 48. Davi ele faz um medley com os salmos e entrega para que eles pudessem adorar ao Senhor por conta da volta da presença de Deus, por ocasião da volta da Arca da Aliança. E no Salmo 96, nós encontramos aqui alguns imperativos que eu gostaria de falar com você nessa noite, alguns aspectos da adoração que são necessários para nós nos nossos dias. O primeiro se encontra no versículo de número 96, cantai. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Todas as vezes que a Bíblia repete em um salmo, em uma palavra, a repetição de palavras, naquela época não era uma espécie de, que hoje no português a gente fala de repetições, de ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Não, naquela época repetir significava dar ênfase, muitas vezes significava até mesmo uma rima, uma espécie de rima. E aqui ele vai dizer: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. No versículo 2 ele diz: cantai ao Senhor. Irmãos, nós temos motivo para cantar ao Senhor ou não temos motivos para cantar ao Senhor? Se há a presença de Deus, irmãos, aqui neste lugar, há motivos para nós glorificarmos ao Senhor. Se Jesus está na minha vida, se Jesus está na sua vida, se você sente a presença do Senhor, a mesma alegria que pairava sobre aquele povo, com a alegria de estar diante da arca do Senhor, porque representava a volta da presença de Deus para aquele lugar. Irmão, se a presença de Jesus está em nós, há motivo para nós também cantarmos ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Irmãos, aquele cântico daquele dia de 1 Crônicas 16 não foi o mesmo cântico de outrora.
O cântico sem a presença do Senhor é um cântico, mas o cântico com a presença do Senhor é um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Quantas pessoas estão vivendo uma vida envelhecida com a mesma canção? Será que Deus não tem colocado nos nossos lábios um cântico novo a cada dia, inspirado pela presença do próprio Deus sobre nós? Cantai ao Senhor. Isso é um imperativo. Cantai ao Senhor não é se eu quiser cantar, eu tenho que cantar ao Senhor. Desde os primórdios da história da igreja, irmãos, nós encontramos o povo adorando ao Senhor. E cantar sempre fez parte, irmãos, da adoração. Tem pessoas que vêm à casa do Senhor e não conseguem nem abrir a sua boca para cantar. Será que Jesus não está presente? Será que não há nenhum motivo para a gente se alegrar na presença do Senhor? Será que os cânticos já não são frutos e reflexos do que há dentro do nosso coração? Cantai ao Senhor um cântico novo. Aleluia. Irmãos, é de uma seriedade. É por isso que a boca do crente, irmãos, não serve para cantar outra coisa. Aí eu posso cantar as músicas de Deus, mas eu posso cantar do mundo. Pode não, irmãos. Se tem presença de Jesus, irmão, se tem a volta da presença, irmão, você só consegue adorar o Senhor. Nós não conseguimos emprestar os nossos lábios para outra coisa, a não ser glorificar e bendizer ao nome do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Irmãos, é tempo de uma nova alegria, de uma nova adoração. É tempo de sair dessa coisa amarrada. De músicas cantadas pela boca, mas que não tem nada do coração. Quando nós encontramos em Amós, Jesus, o próprio Deus vai dizer: eu estou cansado da oferta de vocês, dos rituais e dos sacrifícios que vocês têm me entregado. Porque vocês me cantam de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Nós aprendemos que tem quem está alegre canta e quem está triste. Ora, mas é possível cantar, querido, em meio às tristezas da vida. Aquele hino que diz assim: os mais belos hinos e poesias, eles foram compostos em momentos de tribulação. Não é um hino da harpa que diz assim, presbítero Ailton? Os mais belos hinos e poesias, eles foram compostos em momentos de tribulação, irmãos. Foram momentos de lágrimas, de dores, e que Davi, ele escreve o Salmo de número 51. Quando o seu pecado já está, ele já não consegue lidar mais com o seu pecado, ele fala: Senhor, olha, não afasta de mim tudo, mas só não afasta a presença do teu Espírito Santo. Cantai ao Senhor um cântico novo, irmãos, é dia de coisas novas. Deus, ele quer colocar nas nossas bocas um cântico novo. Meu querido, só não canta um cântico novo quem não tem a presença de Jesus. Se tem a presença de Deus na sua vida, irmãos, você consegue adorar ao Senhor. Há um renovo espiritual. Há cânticos em adoração ao nome do Senhor. Louvado e adorado seja o Senhor. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Quantos moradores tem na terra? Mais de 7 bilhões de habitantes. Você já parou para pensar que só dentro do Brasil quantos dialetos nós temos? Esse é um salmo, irmãos, particularmente evangelístico. Cantai todos os moradores da terra, adorem ao nome do Senhor todos os moradores da terra. Desde o índio lá no Amapá, lá no meio da Amazônia, até o crente que está lá no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul. Cantai todos os moradores da terra. Cantai um cântico novo, ou seja, Deus tem renovo, irmãos, para nós que estamos aqui em Brasília, mas Deus tem renovo para aquele que está lá, querido, lá na Paraíba, lá no Ceará.
Deus tem colocado um cântico novo, irmãos, na boca de pessoas, porque Deus tem se apresentado como aquele que reina para todo sempre, e o seu reino não tem fim. É por isso, irmãos, que nós temos motivo a adorar o Senhor. Nós não vamos tributar a Deus só depois que Ele morrer, porque Ele não vai morrer. As pessoas lá no Reino Unido estão comovidas, estão prestando as suas homenagens, prestando o melhor das suas vidas, em gratidão. Querido, nós não precisamos esperar por isso, porque isso nunca vai acontecer. Nós temos um rei, querido, que Ele é o rei sobre todos os reis da terra. Jesus disse que Ele escolheu os discípulos e que a palavra de Deus deveria ser pregada até os confins da terra. Como que alguém vai adorar alguém que não conhece? Como que alguém vai cantar em louvor e adoração a alguém que não conhece? A palavra de Deus, ela precisa continuar sendo pregada. E talvez uma das formas de evangelismo que Deus nos deu e nos dá como estratégia, irmãos, é o cântico. Você pode ligar, querido, o som lá na sua casa, obviamente sem ser um incômodo para os vizinhos, mas colocar numa altura, irmãos, que você escute, que ele escute também. Eu lembro alguns anos lá em casa, quando eu estava pregando num dos cultos, eu lembro que eu preguei sobre aquela viúva, sobre aquela mulher que tinha causa diante do Senhor, na verdade, e que ela insistia. E na época nós colocávamos um TNT na grade, para a gente não incomodar visualmente as pessoas, e nem usávamos microfones, mas foi da palavra. E não sabia eu, irmãos, que a vizinha da frente, ela estava ouvindo aquela pregação. E depois ela confessou: olha, eu estava assim, assim, assado, mas eu ouvi a palavra de Deus naquele dia. Talvez você diz assim: mas para eu ser um missionário eu tenho que ir lá nesses países. Não, irmão, nós podemos começar do lado da nossa casa. Se tem presença de Jesus, irmãos, tem cântico novo. E mesmo que se o cântico for repetido, ele se renova na minha vida e na sua vida. Eu passei semanas, irmãos, ouvindo essa música Aclame ao Senhor, e foi baseado nesse Salmo de número 96, que essa música ela foi composta. Aclame ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, querido, é uma estratégia de Deus. Você pode ligar o som do seu carro, querido, e levar alguém dentro do seu carro, e aquela pessoa vai estar recebendo aquela canção, palavras ministradas, palavra de Deus. Eu estou falando de músicas cristãs, amém, irmãos? Não música egocêntrica, não músicas cristãs que levam as pessoas, querido, a ouvir. Porque talvez as pessoas sejam duras se você chegar e falar: eu quero pregar para você, mas coloca uma música. Deus, Ele toca, querido, na vida de pessoas através de canções. Nós já tivemos relatos de pessoas que adentraram aqui nessas portas porque ouviram os louvores. O cântico de alguém que tem um cântico novo, Eliane, de quem recebeu a presença do Senhor, que recebeu a alegria de ter a presença de Jesus na sua vida, é um cântico que impacta a vida dos outros. Em Crônicas vai dizer que Davi, ele salta de alegria. A sua mulher Mical, ela fica até atordoada, porque ela não consegue conceber aquela espécie de adoração. Incomodou Mical, a mulher de Davi, por conta da adoração que ele estava fazendo. Irmão, tamanha alegria por volta da presença de Deus. Quem tem a presença de Deus tem alegria, e quem tem alegria tem desejo de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Deus quer colocar, querido, sobre a sua vida, sobre a sua boca nessa noite um cântico novo. Deus quer colocar nos seus lábios uma canção nova. Deus quer colocar nos seus lábios esse cântico de adoração ao Senhor, como reconhecimento da presença dEle sobre a sua história. Uma das acepções de louvar ou de cantar, nós encontramos aqui no versículo de número 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. O que é louvor? Uma das acepções, dos conceitos da palavra louvar, um deles é bendizer. Ou seja, é dizer bem, é falar dos atributos daquele a quem você adora.
Quando nós cantamos aqui que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é grande, que Ele é rei, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele é digno, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é a raiz de Davi, o leão de Judá, a estrela da manhã, querido, nós estamos bendizendo o nome do Senhor. Nós estamos louvando o nome do Senhor com a nossa boca. A boca, ela fala do que está cheio o coração, irmãos. Se você está cheio de Deus, você vai falar das coisas de Deus. Ontem eu estava sentado num lugar e passou uma pessoa e ele estava apresentando um candidato e me entregou um panfleto. O presbítero Ailton também recebeu. Falou, está aqui o nosso candidato, olha as propostas dele e tal. Ele estava apresentando, irmãos, aquele que ele acha que é o melhor para a nossa cidade. E o Espírito Santo tocou no nosso coração. Qual foi a última vez que você apresentou Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você pegou um folheto e deu para alguém e disse para ele, Jesus te ama? Porque pregar de cima do altar todo mundo quer, irmãos. Eu quero ver pregar lá fora, eu quero ver, olha, e as vidas que estão perecendo, que estão lá morrendo, que estão sofrendo, que estão depressivas, que estão se acabando, irmãos. O Espírito Santo hoje nos incomodou, irmãos, na lição aqui de hoje. Quem não está vindo para a escola bíblica, irmãos, faça um esforço. André, ele foi conhecido como o discípulo que apresentava pessoas a Jesus. E sem querer nada em troca. E sem querer holofote, sem querer se aparecer. Ele foi o primeiro discípulo, ele estava no círculo íntimo de Jesus, no círculo de amizade, entre três homens, potencialmente líderes e fortes no seu caráter. Pedro, Tiago e João. Mas André estava no meio ali, e ele era um homem que apresentava pessoas a Jesus. A primeira pessoa que ele apresentou a Jesus foi Pedro, seu irmão. Sabia que uma das pessoas mais difíceis para se pregar é para pessoas conhecidas? Para pessoas que moram dentro da nossa própria casa. Sabe por que é difícil pregar para ela, irmão? Porque ela te conhece. Porque ela sabe do teu passado, ela sabe do teu presente, ela sabe das tuas fraquezas, e muitas vezes ela pode lançar isso em rosto. Mas André não, André, a primeira pessoa que ele apresentou para Jesus foi o seu próprio irmão, irmãos. E nós sabemos quem foi Pedro, ele foi o líder da igreja. Ele foi um homem que quando se converteu, quando Jesus falou ali em João 21, para ele, ó, quando tu converteres, você fortifica os teus irmãos, seja um pastor, seja um líder dos seus irmãos. E Pedro de fato se converteu, irmãos, e lá em Pentecoste ele recebe o Espírito Santo, e a partir daquele dia nunca mais ele vai ser o mesmo. Ele prega 3.000 almas, se converte, ele prega novamente 5.000 almas, olha, se derretem na presença do Senhor, irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? Nós precisamos de Andrés na nossa vida, pessoas que nos impulsionem, pessoas que acreditam que eles podem ir até mesmo muito mais do que nós podemos. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. O que é, irmãos, que tem saído dos nossos lábios? Nós temos bendito o nome do Senhor. Quando nós acordamos, irmãos, a primeira coisa que nós temos dado graças a Deus. Porque a arca, irmãos, ela está aí não mais externamente, a arca ela está dentro de mim, de você, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo habita em mim e você. Há motivo de alegria, porque dentro de nós, irmãos, opera a alegria de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, bendizei o seu nome. E anunciai a sua salvação. Quando tiver congresso, não. Quando só tiver culto, não. E anunciai a sua salvação apenas quando eu estiver bem, não. Anunciai a sua salvação, versículo 2, de dia em dia. Dos meus lábios saem cânticos novos. Cânticos que glorifiquem a Deus, que exaltam a presença e quem Jesus é, os atributos de Deus. Palavras que levem as pessoas também a buscar essa presença e quererem essa presença. Se as pessoas verem em nós, irmãos, a presença de Jesus, elas vão querer essa presença. Se as pessoas sentirem firmeza, irmãos, no nosso caráter, elas vão querer ser como nós. Uma pessoa, irmãos, primeiramente, ela não vai dar um pulo espiritual, ela vai ter como referência a mim e a você. Por isso que Paulo diz com muita tranquilidade de coração e sem nenhuma soberba: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo.
Porque o referencial, irmãos, é humano primeiro, para depois ser espiritual. Eles vão ver o Espírito de Deus em você, mas vai ver uma figura humana, vai ver uma pessoa que é também a imagem e semelhança de Cristo. A salvação precisa ser proclamada de dia em dia. Não estou bem hoje, querido, mas tem pessoas também que não estão bem, que precisam ouvir de Jesus hoje. Estou passando por problemas, pastor, eu sei também, mas tem pessoas também que estão passando por problemas e que não tem Jesus, mas você tem a presença de Jesus, e Ele diz que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não tem um porquê desanimar, desistir, querer retroceder. Eu vou confiar na promessa do Senhor. A salvação não é para ser cantada, nem para ser pregada apenas a longos dias e longos prazos, mas é de dia em dia, diariamente. Ele diz: anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Irmãos, o retorno da Arca da Aliança era improvável, ninguém acreditava mais no povo de Deus. Eles foram verdadeiramente humilhados ali pelos filisteus. Eles se gabavam de ter a presença de Jesus, irmãos, mas eles não tinham a presença de Deus. A arca foi levada, o povo foi envergonhado. Os 2 filhos, Ófni e Finés, morrem na batalha. Eli, quando sabe, ele estava sentado, a palavra de Deus vai dizer lá em Samuel, que ele cai da cadeira e ele quebra o pescoço, irmão, e morre também. A sua nora estava a gerar filhos, e ela vai gerar o filho, e a palavra de Deus vai dizer que o nome daquele menino, ele é colocado como Icabô, foi-se a glória de Deus. Como cantar, irmão, sem a glória de Deus? Como ter um cântico novo sem presença de Deus? Mas agora a arca volta, agora a arca da aliança ela retorna, agora a presença está com eles. E agora sim eles podem anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Quem olha e vê o retorno da arca não acredita. Ela fica na casa de Obed-edom durante 3 meses, e Obed-edom é ricamente abençoado, porque ele acolhe a arca da aliança dentro da sua casa. A presença de Deus dentro da sua casa. Uma casa, irmãos, que tem a presença de Deus é uma casa próspera, é uma casa abençoada, é uma casa, irmãos, que tem o gosto de você entrar nela, porque a presença de Jesus habita. Ele vai dizer: glória e majestade estão ante a sua face. E tinha uma canção antiga que dizia: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olha que coisa maravilhosa. Mas no versículo 7 nós encontramos um outro aspecto desse convite que nós recebemos. Ele diz: tributai ou dai ao Senhor. O primeiro é cantai, diga para alguém: cantai. O segundo é tributai. Nós sabemos que tributos têm a ver com o pagamento de um imposto. Tributar algo a alguém é muito mais além do que pagar um imposto. É reconhecer nessa pessoa de que ela tem atributos que merecem ser louvados. Tributar é reconhecer, e aqui olhando para Deus, reconhecer quem Deus é na minha vida, quem Deus é na história, quem Deus é, olhando para toda a palavra de Deus. Ele diz: dai ao Senhor a glória devida, a glória e força, dai ao Senhor. Esse dai pode ser traduzido como tributai em outras versões. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Irmãos, aquele que tem a presença de Jesus e reconhece quem Jesus é e quem Deus é na sua vida, ele sabe que ele é um devedor, irmãos. Primeiro, nós jamais pagaremos pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. É uma conta que não vai fechar nunca. Sempre eu e você, nós seremos devedores de Deus. Nós estamos aqui por graça, bondade e misericórdia do Senhor, e essas misericórdias, elas se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Mas é preciso dar ao Senhor aquilo que Ele merece, querido, e Deus não merece qualquer coisa. Deus não merece, irmãos, qualquer coisa. Deus merece o melhor que é em nós. Dar ao Senhor aquilo que Ele merece, a honra que Ele merece.
Jesus precisa ocupar, querido, o primeiro lugar na nossa vida. Ele precisa ter primazia dentro da nossa casa, Ele precisa ter primazia nos nossos projetos, Ele precisa ter primazia, querido, na nossa história. Jesus, Ele precisa, querido, estar em primeiro lugar na nossa vida. Quem tem a presença de Deus, irmãos, é alguém que consegue dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Por mais que isso pareça impagável, mas nós oferecemos muitas vezes o nada que nós temos dentro de nós. Aquela canção que dizia: Senhor, recebe o meu nada, é tudo que eu tenho. Nós temos tão pouco a ofertar ao Senhor, a nossa oração é tão pouca. Então ore mais. O nosso tempo de devocional às vezes é tão pouco, então gaste mais tempo. O nosso tempo de leitura na palavra é tão pouco, vamos gastar mais tempo. Mas, querido, vamos dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tem tanta gente perdendo tempo, irmãos, com outras coisas, com picuinha, com coisinha. Enquanto você gastar tempo glorificando, bendizendo ao Senhor, enquanto nós gastarmos tempo, querido, dando ao Senhor a glória devida ao seu nome, querido, as outras coisas elas vão ficar para trás. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor a glória e força. É um convite, querido, a nós sermos íntegros por inteiro, nos entregarmos por inteiro na presença de Deus. Ele diz: tragam as suas ofertas. Alguém já disse que uma da parte mais do corpo, mais difícil de ser convertido é o bolso. Mas, querido, quem tem Jesus entende, querido, o valor da obra. Quem tem Jesus, querido, na sua vida, quem entende o valor da obra, querido, sabe, querido, que a obra precisa avançar, que a obra precisa crescer, que a obra precisa cada dia mais prosseguir e avançar. Quem entende o valor da obra, querido, ele sabe que ele precisa também contribuir com a sua vida, com o seu serviço, com a sua entrega, mas também com os seus recursos. Mas, pastor, era no Velho Testamento, então procure no Novo Testamento, vai ser a mesma coisa. O Senhor não quer que nós façamos nada por obrigação, mas Ele quer que nós entregamos verdadeiramente o nosso melhor para Ele. Lá atrás Ele disse cantai, no versículo 9, agora Ele diz adorai ao Senhor, na beleza da sua santidade. Essa expressão tremei ou tremendo, ela se encontra no versículo 4 e no versículo de número 9. Irmãos, nós não cantamos ao acaso, nós não cantamos a um Deus que não é real. Nos nossos dias nós precisamos recobrar, querido, o temor ao Senhor. Quantas pessoas já não tremem mais de estar diante da presença do Senhor, já não temem mais a presença de Jesus. E por isso o fazer se torna qualquer coisa. Mas ele diz, olha, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. A presença de Jesus está, mas ele continua sendo santo. A presença de Jesus está próximo de mim, você está, mas nós precisamos também ser santo para agradar aquele que é santo. É muito mais do que colocar um cântico novo, querido, é viver uma vida nova agora. Diga para alguém que está do seu lado, viva uma vida nova. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade é viver uma vida nova. Ele tem cânticos novos nos lábios, mas ele tem também uma vida nova a ofertar ao Senhor. Adoração é um estilo de vida, como muitos dizem por aí. É o nosso dia a dia, é a nossa vida de separação, de consagração para Deus. É o que a gente é depois quando a gente sai do culto, no pós-culto. É a nossa vida quando a gente está em casa, é a nossa vida quando nós estamos no trabalho, é a nossa vida, querido, quando nós estamos vivendo a nossa vida secular, nós continuamos ou não continuamos sendo adoradores. John Piper vai dizer uma coisa, ele diz o seguinte, que todo homem ele foi criado como adorador. Todo homem ele é em si, essencialmente um adorador. Mas a questão não é ser adorador, a questão é a quem você adora. E ele vai dizer que muitos não adoram a Deus. E pasmem, tem gente que adora até o diabo hoje, e diz isso claramente nas redes sociais.
Outros adoram a si mesmo, numa espécie de egolatria. Nós somos essencialmente adoradores. Nenhum homem dessa terra consegue ficar sem adorar. Até o ateu que diz que não acredita em ninguém, que não adora ninguém, ele adora a si mesmo, porque para ele os seus pensamentos valem mais do que as coisas dessa terra, porque os seus pensamentos estão acima da realidade espiritual que existe. Somos todos adoradores, mas a quem temos adorado? John Piper fecha o seu raciocínio dessa forma: somos em si adoradores. Deus nos criou, irmãos, para adorar. Eu não sei você, irmão, já passou por alguma situação de tristeza, e você se ajoelha e às vezes você começa a chorar, e às vezes você começa a falar algo com Deus e para Deus, e daqui a pouco você também está cantando algo para Deus. Quem já teve assim uma canção nova nos seus lábios, você começou a cantar uma coisa que você nunca nem viu? Você começou a cantar assim um negócio e falar: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo, Ele é fiel, Ele é poderoso. Aí você coloca uma melodia no meio do negócio, irmãos, e a coisa começa a ganhar, querido, um peso espiritual. Somos todos adoradores, mas a quem temos adorado? Ele diz: adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus, Ele vai dizer na sua palavra: sede santos como eu sou santo. Deus não vê a nossa santidade apenas quando subimos ao altar, mas na nossa vida regular e cotidiana. E é nela que nós expressamos a nossa gratidão. Se essa arca está dentro de nós, se essa presença está perto de nós, irmãos, não tem como viver uma vida dissociada, uma vida separada, querido, hino nos lábios, querido, e coração separado, distanciado da vontade de Deus. Ele diz: tremei diante dele todos os moradores da terra. Quando eu leio o Apocalipse, eu vou ver, querido, todos os relatos de adoração. Quando você lê Isaías capítulo 6, os anjos, os serafins, ele com as suas 6 asas ali, duas das suas 6 asas ele colocava sobre o rosto. Isso significa, irmãos, de uma humildade, não ser digno nem de olhar para aquele que é santo. Os 24 anciãos, quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 4, 5, eles se prostram e declaram a santidade de Deus. Não existe adoração olhando para cima, irmão, adoração é para baixo. Adoração é prostração. O significado da palavra adorar significa prostrar-se, humilhar-se, quebrantar-se, estar diante do Senhor, reconhecendo a sua soberania e a sua grandeza. Só adora, irmãos, quem tem um coração, irmãos, prostrado, rendido na presença de Jesus. Cantar, até colocar um cântico novo é possível, mas ter, querido, ser adorador, para ser adorador precisa estar prostrado diante do Rei. E eu volto a dizer, é um Rei que não vai morrer, irmãos. É um Rei que não vai viver só 96 anos, ele vive eternamente. O tempo não se aplica a Ele, o tempo não se aplica a Deus. Ele não era, Ele é. Ele não será, Ele continuará sendo. Quando Ele se apresenta a Moisés, Moisés fica preocupado de que forma que ele entraria na presença de Faraó. E a palavra de Deus diz que o Senhor falou para ele: diga a eles, eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Ele é, irmãos. Deus não será na sua vida, Deus não fará na sua vida. Ele é, Ele continuará sendo e fazendo, porque Ele é poderoso. Arabassou, manai, drianda, lavaço. Essa adoração, ela leva ao passo 3, que é o dizer: você canta, você testemunha das maravilhas, e você também anuncia, você diz. Olha lá no versículo 10, ele diz: dizei entre as nações, o Senhor reina. O Senhor reina, irmão, na sua vida. Você pode dizer para alguém que está preocupado amanhã, quando você entrar lá no seu serviço, preocupado financeiramente, preocupado com as lutas, com as adversidades, com o filho que está nas drogas, com a situação adversa, você tem, querido, essa autoridade, essa certeza, essa convicção de chegar para ele e dizer: olha, fique tranquilo, porque o meu Jesus, Ele reina. Por que você está em paz e você está passando por essa luta? É porque eu tenho certeza que o meu Deus, Ele reina. Por que o pau está quebrando, irmão? Você consegue ter paz dentro do seu coração, porque eu tenho convicção que o meu Rei, Ele não viveu só 96 anos, Ele reina.
Ele não é só Deus que cria um feitor, mas Ele é um mantenedor da vida. O texto vai dizer no versículo 10 que o mundo se firma através dele, por isso ele não se abala. Irmãos, toda a estrutura social, tudo que acontece de fatos na história, irmãos, não fugiu ao controle das mãos do Senhor, tudo está no controle dele. Há uma sala, querido, de comando das coisas que acontecem no universo. Jesus está sentado, Apocalipse 4, sobre um alto e sublime trono. E não tem quem o tire de lá, irmãos. E não tem quem possa destroná-lo, e não tem quem possa, querido, falar que o tempo dele acabou, querido. Ele reina para todo sempre. Dizer entre as nações, querido, há esperança. Em outras palavras, ainda há esperança. O mundo está um caos, querido, as coisas estão indo de mal a pior. Tem gente que está colocando sua confiança na política, tem gente que está colocando sua confiança no dinheiro, tem gente que está colocando a sua confiança, querido, se a sua confiança não estiver no Senhor, você será abalado, mas aquele que permanece firme, ele jamais será abalado. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. As estruturas sociais, econômicas, as coisas que acontecem, eles mudam, mas quem está firmado no Senhor, querido, sabe que o nosso Senhor, Ele reina, e Ele está no controle de todas as coisas. Digam isso entre as nações, ou seja, levem uma palavra de esperança. Essa palavra, irmãos, não é para ficar só aqui, é para você dizer para as nações. Quem é a sua nação essa semana? Quem são as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho? Quem são as pessoas que Deus Ele vai permitir chegar até você, ou você chegar até elas? Elas precisam, irmão, ver a nossa confiança no Senhor. Não é tempo, irmão, da gente ficar vacilante, altos e baixos. Eu falei aqui na escola bíblica hoje de manhã. Tem gente que leva um ano, irmão, para tentar se firmar. Aí um dia ele está bem, o outro dia ele está chateado, outro dia ele está não sei o quê. Irmão, não é tempo disso. Pessoas assim jamais anunciarão o reino de Deus, irmãos, jamais estarão prontas para ser como André, que ao pregar para aquela esposa do governador ali da província romana, por conta da sua pregação do nome de Jesus, ele é posto a ser crucificado, a ser colocado numa cruz em formato de X, amarrado pelos seus punhos, para que a morte fosse mais lenta e para que ele negasse o nome de Jesus. E, querido, estudando a história, a história vai dizer, os pais da igreja vão dizer, querido, que enquanto ele estava ali sofrendo e padecendo, aquelas pessoas que passavam, ele apresentava Jesus. E eu disse aqui pela manhã, eu tenho uma vergonha do evangelho de hoje, porque a gente se frustra muito fácil, porque se alguém diz não para a gente, aí a gente fica entristecido, porque se alguém diz não para a gente, aí a gente já não quer mais servir a Deus. Nós precisamos, irmãos, carregar o temor do Senhor no nosso coração, tremer diante dele todos os moradores da terra e dizer às nações: o Senhor reina, Jesus está sentado sobre um alto e sublime trono, e ele vai julgar o povo com retidão. O mesmo que reina, querido, é o que julga. As pessoas precisam saber disso, irmãos, porque o juízo final está para acontecer. Todos os prenúncios, os sinais, todos os apontamentos demonstram que Jesus está voltando. Eu vou pregar aqui, querido, qualquer dia desse, não sobre os sinais, mas sobre como Deus vai encontrar as pessoas nos últimos dias. E diz que Ele julgará os povos com retidão. Daqui para o final do ano nós teremos a Copa do Mundo. As pessoas vão se alegrar, elas já estão vibrando. Alguns já estão com o seu álbum da Copa. Quem está com o seu álbum da Copa? Não tem pecadão, irmão. O Gabriel está com o dele lá, e todo dia misericórdia, me pedindo dinheiro. Só Jesus, irmão, aquele álbum lá para preencher. Eu acho que é o devorador, né? Tanto dinheiro ali para... E se o Brasil ganhar... Isso pode acontecer, né? Alguém crê ainda nisso? Eu imagino que depois que eles ganharem, eles serão ovacionados. O que acontece normalmente depois que eles ganham? Volta para o país, aí vem aqui para onde? Para a esplanada dos ministérios, o presidente recebe.
Aí coloca em cima de um carro do corpo do bombeiro, de um caminhão, um trio elétrico, alguma coisa, e as pessoas vão vibrando. E as pessoas se abarrotam para ver aqueles personagens, aquelas pessoas ali, aqueles jogadores. Eles se alegram por isso. E demonstram, irmãos, com empolgação. Ninguém chega lá e fica assim, Neymar. Quem quer ser visto, ele grita alto, irmãos. Ele quer gritar mais alto, que todo mundo sobe no ombro do pai, do filho, de alguém, para ser visto, para ser notado. Ele quer aparecer na foto juntamente com todo mundo. As pessoas se alegram e elas demonstram isso por gratidão. De alguma forma elas se sentem gratas por aquilo que eles fizeram, que na verdade é obrigação deles. Mas também é obrigação dos outros, né? Então, alguém foi mais bem sucedido. Aí eu estava pensando nisso, irmão, lendo o versículo número 11, que diz assim: alegrem-se os céus. Eles podem ganhar, irmãos, o povo fica alegre, mas o céu se alegra. Eles podem ganhar, mas a terra se alegra. Regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Os únicos que se movimentam em alegria, em gratidão, em forma de reconhecimento, é o ser humano. A terra não se comove, o céu não se comove, as árvores não se comovem, a natureza não se comove. Mas pastor, essas coisas elas não são racionais, eu sei disso. Mas essas coisas não racionais, elas se comovem diante da presença de um rei. Ele diz, versículo 11: alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. A presença de Jesus leva a natureza a se movimentar, leva os céus, como diz ali nos Salmos, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus começam a pregar a respeito desse rei poderoso. A natureza é um descortinar, querido, da presença de Deus. É por isso, irmão, quando você abrir a janela do seu quarto, o céu começa a raiar, querido, olha para o céu, querido, que coisa linda. O céu vai estar pregando para você, ele vai estar se movendo, querido, para mais uma vez fortalecer a tua fé. Ele diz: alegre-se o campo com tudo que nele há, então se regozijarão todas as árvores do bosque. Toda a natureza, irmãos, ela se movimenta por causa da presença de Deus. A presença de Jesus, ela move as coisas. Nós somos tão pequenos, irmãos, nós achamos tão inteligentes. Mas uma catástrofe, ela é capaz de tirar toda a nossa soberba. Toda a tecnologia que nós temos, irmão, não é capaz de acabar com os terremotos. Todo o entendimento e conhecimento que o homem tem, querido, não é capaz de fazer não acontecer a chuva. As coisas, elas continuam acontecendo, irmãos, e essas coisas, elas proclamam a glória de Deus. E diz que tudo isso é diante da face do Senhor, porque Ele vem, e Ele diz, Ele vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Deus nessa noite quer colocar um cântico novo na sua boca, nos meus lábios. Esse cântico novo não virá sem a presença de Deus. A presença da arca, que representava a presença de Deus, era a segurança de ter um cântico novo nos lábios. Cântico novo tira de lado a murmuração. Cântico novo coloca de lado, queridos, aquilo que nos afasta de Deus. O cântico novo anuncia quem Deus é, proclama, dá testemunho das grandezas, das maravilhas de Deus. Isso nos leva a ter um reconhecimento e a tributar ao Senhor aquilo que lhe é devido. E por fim, querido, nós temos a responsabilidade prática da evangelização. Esse Salmo 96 é um salmo que nos leva a pensar a respeito da evangelização. Como que todos os povos da terra vão cantar um cântico novo, irmãos, se nós não pregarmos a palavra de Deus? A palavra vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como, irmãos, que a gente vai ver o nosso vizinho sendo transformado se a gente não falar do amor de Jesus? A partir do momento que ele vem em você, querido, um cântico novo na sua boca significa que ele está enxergando Deus na sua vida. Utilize, irmãos, a ferramenta da música, do louvor, como uma ferramenta evangelística, quebra barreiras.
Tanto é que quando passa uma música, irmão, o seu pezinho começa a bater e você nem percebe. Quando você vê, sua mãozinha está assim, ó. Aí você tem que vigiar, porque dependendo do que você está ouvindo, ou o que está passando, né, o povo vai até julgar. A música, ela tem esse poder, Deus colocou em nós essa capacidade criativa. Vamos utilizar, querido, os recursos que Deus tem nos dado. Coloca uma canção lá na sua casa, coloca um louvor. Não coloca lá nas altas horas não, porque o povo vai ter problema, nós vamos ter problema. Mas coloca diariamente as canções, as pessoas passarem na rua, eles vão saber que lá que ele tem a presença de Jesus. Poxa, que canção é essa? Eu creio que talvez já foi experiência de alguns, como já foi na minha, da pessoa pergunta assim, mas que música é essa? Mas que música linda é essa, pastora Maísa? Que canção é essa? Nossa, que coisa linda, querido, isso é um ponto para você começar a falar do amor de Jesus. Sabe isso que você está sentindo aí, através dessa canção, Jesus pode fazer muito mais na sua vida. Jesus pode fazer muito mais na sua história. E você não sabe, querido, que daquela pessoa, aquele pode ser um novo Billy Graham, o maior evangelista que nós tivemos agora no século passado. Nós estudamos hoje aqui pela manhã, de um homem que, como diz o texto, estava no rodapé dos escritos literários, querido, mas ele era um professor de escola bíblica. E ele converteu Moody pregando para ele dentro de uma loja de sapatos. Que ele trabalhava ali empacotando os sapatos, ali organizando os sapatos. E ele aproveitou a ocasião meio tímido, meio hesitante, temerário. E ele chega e fala, Jesus pode mudar a sua vida. E a partir daquele dia aquele homem se converte. Ele aceita Jesus naquela mesma ocasião. E o relato vai dizer que ele começa a estudar nessa escola. E aprendendo ali do seu mestre, agora ele se torna um dos maiores pregadores do século. Dos dois lados, irmãos, do Atlântico, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Ou seja, o ensinado, o discípulo se torna maior do que o mestre. Irmão, você não sabe, irmão, a pessoa que está do seu lado, ele pode parecer bruto, pode parecer uma pedra não lapidável, querido, mas a partir do momento que Jesus entrar na vida dele, vai ser como na vida de Pedro. É por isso que nós devemos continuar orando, irmãos, pela salvação e pela conversão dos nossos. Talvez ele será, querido, um grande pregador. Talvez ele será um pastor de ovelhas. Talvez ele será um ministro que Deus soprará o nome dele pelos quatro cantos da terra. Isso é lindo, irmão. Imagina você fazer parte da história de alguém que se transformou em uma pessoa usada para a glória do nome do Senhor. Irmãos, isso não tem preço. Eu falei aqui pela manhã, eu não consigo compreender o que Jesus disse. Obras maiores vocês farão. O que a gente pode fazer maior do que Jesus já fez? Nós podemos levar a palavra de Jesus, irmãos. Billy Graham ganhou, querido, milhões de pessoas para Jesus, através das suas pregações. Foi um evangelista nato. Levou pessoas ao arrependimento. Quantos pregadores, homens de Deus, nós lemos na história da igreja. Homens simples, irmãos, mas que gastavam tempo em oração, em dedicação da leitura da palavra. E se tornaram, querido, pessoas que fizeram a diferença no seu tempo. Quando você olhar para alguém e Deus colocar no seu coração, fale do meu amor para ele. Já ore e já diga assim, Senhor, que ele seja até mesmo maior do que eu. Que quando ele crescer e ele for crescendo, que isso não traga uma certa tristeza e ressentimento ao meu coração. Isso me impactou no estudo sobre André, irmãos, porque ele não tinha ressentimento. Ele ganha seu irmão Pedro para Jesus. Pedro se torna quem ele se tornou, querido, ele continuou sendo aquela pessoa que ele era, levando pessoas individualmente para conhecer quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É um convite nessa noite a você louvar ao Senhor, a colocar um cântico novo nos seus lábios, a louvar como você nunca louvou, mas a viver uma vida devota, uma vida entregue, uma vida verdadeiramente confiada naquele que reina. Eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração agora. Vamos só orar mesmo. Você que pode, fica de pé.
Nós cantamos: aclame ao Senhor, toda a terra, cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei.